Fortaleza sofreu uma goleada em casa, São Paulo surpreende na Argentina e o equilíbrio domina a estreia brasileira na Libertadores. Quer saber como cada equipe se saiu e o que precisa ser ajustado para as próximas rodadas? Esse é o IFC TV e aqui falamos de futebol para quem ama futebol. Vamos juntos mergulhar por esses destaques aí da competição da Libertadores. A primeira rodada aí da Libertadores aí de 2025 trouxe uma mistura aí de surpresas, né, e equilíbrio técnico, né? Essa primeira rodada da fase de grupos, né, trouxe momentos de tensão para os times brasileiros, com confrontos emocionantes e resultados imperdíveis. Ficou claro que a competição, né, será marcada aí por altos e baixos, exigindo um ajuste aí e evolução das equipes ao longo das próximas rodadas, desde a goleada aí e até vitórias apertadas, partidas que refletem um nível competitivo aí do torneio, que aponta desafios, né, que precisam ser enfrentados. Vamos mergulhar aí nos destaques, né, dessa estreia e analisar o desempenho de cada equipe, né? Mas antes, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Dar esse apoio pra gente, que o nosso canal é novo, tá começando agora e a gente tá aprendendo a fazer conteúdo esportivo. E a sua inscrição nos ajuda muito aí a cada dia estar melhorando. E vamos sem mais enrolação, seguindo pro conteúdo aí, seguindo para as análises, né? E a primeira análise aí que a gente vai fazer é do Fortaleza, né? O Fortaleza que enfrentou uma derrota aí contundente em casa, perdeu por 3-0 pro Racing. O clube aí por um momento delicado aí, tanto no aspecto político quanto nos resultados recentes, o Fortaleza passa por uma situação aí complicada, né? A gente viu aí na partida uma defesa vulnerável, né? Fortaleza apresentou uma fragilidade ali defensiva, né, bem significativa até. A linha defensiva teve uma dificuldade em lidar com a velocidade ali da movimentação dos atacantes ali do Racing. Especialmente, né, o Adrian Martínez, né, que foi um dos destaques ali do time argentino. Correu muito, se movimentou bem e a defesa não conseguiu acompanhar, né? E o meio-campo, por si só, né, teve uma falta de criatividade ali também, né? Principalmente o setor de criação ali, ele não conseguiu desenvolver, conectar bem com o ataque, né? A equipe teve dificuldade de manter uma posse de bola e criar chances mais claras, né? E teve um ataque até ineficiente. Apesar de algumas tentativas, o ataque do Fortaleza foi pouco efetivo, né? O Lucero, principal referência ofensiva ali, estava bem marcado, teve poucas oportunidades, né? Apresentaram também, o coletivo apresentou alguns erros individuais, né? Como passes errados, falhas de posicionamento, né? Isso aí contribuiu, no geral, para um resultado negativo, né? E agora o time enfrenta essa pressão psicológica. Jogando em casa, o time parecia sentir a pressão na estreia, né? Entendeu? Na competição, agora tá afetado com o desempenho coletivo, então precisa e tem que se ajustar. O Fortaleza tem que reforçar a defesa, né, para os próximos jogos, principalmente, trabalhar a organização ali defensiva, especialmente o posicionamento e na marcação, né. O Vojvoda aí vai ter um trabalho considerável para ajustar o posicionamento tático, né. Vai precisar reforçar o meio-campo defensivo, para proteger a zaga, né? Talvez ali mexer um pouco nos volantes, no posicionamento dos volantes aí, né? Do primeiro volante principalmente, mas precisa de um ajuste aí defensivo, né? Precisa também ser alguém que precisa também melhorar um pouco a criatividade aí, né? Não sei se deixar um pouco os meio-campos ser um pouco mais criativo, ter um pouco mais de liberdade, entendeu? Às vezes eles não, na hora da pressão ali, segurava a bola em momentos errados e soltava a bola em momentos errados, entendeu? Soltava muito antes ou segurava por muito tempo. Então aí às vezes precisa de uma liberdade. Isso aí é uma trava aí que às vezes o jogador fica, né? Por estar pressionado ali e por ter que fazer o arroz com feijão ali, o básico, e às vezes, né, poderia fazer uma jogada mais criativa, né? Por ter que seguir o básico ali, não faz, né? Então uma liberdade um pouco mais aí pros meio-campistas aí, né? Principalmente aí para fortalecer, né? Precisa de um dinamismo, uma criatividade ali, principalmente ali no setor da criação, né? Segundo volante ali, meio campo, o Paul Fernandes aí, o Emmanuel Martins deve ser mais acionados, né? Para distribuir o jogo, entendeu? Tem que ter uma eficiência melhor no ataque, né? O time tem que explorar mais as laterais e cruzamentos ali para aproveitar a presença do Lucero na área. Além disso, é importante diversificar jogadas ofensivas, né? Tá meio padrão as jogadas aí do Fortaleza, né? Então o time aí do Racing provavelmente estudou antes o jogo do Fortaleza e conseguiu travar aí, né? Um jogo que já tá padronizado. O Vojvoda aí vai ter que
dar uma mexida aí para talvez, né, modificar o esquema aí, ter mais de um esquema aí de jogo, né? Trabalhar o psicológico, principalmente, né? O aspecto mental do jogador pode ajudar muito a lidar, melhorar com a pressão, né, de jogos decisivos. Eu senti que possivelmente os jogadores aí vêm mal aí devido a talvez uma eliminação ali aquela derrota ali pro Ceará na final dos campeonatos cearenses, né? Talvez tenha prejudicado ainda a moral do time, né? Mesmo com a vitória aí na estreia do Brasileirão, né? Talvez a moral ainda não tava ok, né? Então precisa também ajustar aí, né? Um ajuste de formação ali para ser mais equilibrado, como a gente falou, né? Que pode ajudar a equipe a ter mais controle ali no meio campo, mais solidez defensiva, né? Com essas mudanças, o Fortaleza aí pode recuperar e buscar os melhores resultados aí nas próximas rodadas da Libertadores, né? A gente sabe que Libertadores é diferente, o técnico vai ter trabalho, né? Então, o que você acha aí? Você acha que o Fortaleza precisa mudar alguns aspectos táticos, posicionamentos, ou foi só falta de sorte mesmo na partida aí? Mas vamos seguindo agora que nós vamos falar do São Paulo, tá? Mas antes eu quero pedir para você já deixar o like nesse vídeo, né? Não esquece de deixar o like aí, que o like nos ajuda muito, ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá? Seguindo aí, vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo que na primeira rodada aí conquistou uma vitória crucial, né? Por 1-0 ali contra o Tajeres, né? Em Córdoba, lá na Argentina. Esse resultado trouxe um alívio, principalmente para o técnico Zubeldia, né? Que renovou a confiança ali do elenco, né? Então isso foi muito importante. O elenco estava precisando aí dessa vitória aí importante contra o Tajeres, né? O desempenho, a solidez defensiva ali do São Paulo mostrou-se, né, nesse momento, foi bem organizado, conseguiu neutralizar os avanços ali do Tajeres, né? O zagueiro Alan Franco teve um desempenho destacado, né? Liderou a linha defensiva com segurança, jogou de terno mesmo o Alan Franco, né? O controle do meio campo, apesar de enfrentar ali uma pressão ali dos donos da casa, né, o São Paulo conseguiu equilibrar ali o jogo no meio campo, né? Conseguiu equilibrar bem ali com o Alisson ali pelo meio, né? Então teve o Oscar que mesmo machucado ali jogou a partida, né? Então teve um equilíbrio bom ali no meio campo, né? E conseguiu ali fazer a transição das jogadas ataque e defesa ali, né? E o gol decisivo, né? Teve um único gol da partida aí, né? Que veio numa jogada aí, do Alisson, né? Individual, né? Cruzou, fez a jogada ali, marcou o gol, né? E isso aí foi o diferencial aí, né? O Caleri fez um gol, mas foi anulado, né? Devido a um impedimento ali do Oscar. Então aí teve esse gol anulado aí, mas a partida poderia ter sido mais, né? Faltou alguns acertos ali em algumas finalizações, mas acaso dos jogos, né? O técnico Luiz Zubeldia optou por uma formação ali mais compacta, né? Que explorou ali os contra-ataques principalmente, né? E a estratégia funcionou bem. Aproveitou os espaços deixados, principalmente espaços ali no meio ali nas alas, né? Que foi importante, né? O que melhorou aí muito o jogo do São Paulo, né? Que foi melhor, foi mais agressivo, né, no ataque, apesar do resultado positivo aí, foi diferenciado, né? Essa partida. Lógico, o São Paulo ainda precisa criar mais chances claras. Precisa aí se desenvolver com jogadas de infiltração, de triangulação, para aumentar a eficiência, principalmente ofensivamente. São Paulo é muito eficiente defensivamente, mas ainda falta uma eficiência ofensiva, né? Precisa de controlar em situações de pressão, né? O time sofreu momentos ali de pressão ali com o Tajeres ali, especialmente no segundo tempo. Melhorou sua capacidade de reter a bola, esfriar o jogo nesses momentos. Melhorar essa capacidade vai ser fundamental. Então, o aproveitamento ali dos pontas, né? Tem que aproveitar um pouco mais, né? As jogadas pelas pontas ali com o Ferreirinha de um lado, até talvez aí colocando jogadores aí que vem Lucas Ferreira do outro lado aí, que é um jogador que vem da base, né? Então precisa aí ter um dinamismo mais aí nas pontas, né? Pelas pontas, né? Já que Lucas Moura aí não tá podendo fazer participações de jogos aí por estar no departamento médico, né? Agora também o Oscar entrou no departamento mágico. Então o São Paulo fez uma boa vitória, né? Foi um bom desempenho aí, né? Mas ainda precisa ajustar. Não foi aquele jogo bonito de se ver, né? Mas aproveitando uma moral elevada após a vitória aí, o São Paulo tem boa chance aí de se embalar na Libertadores. Então tem tudo aí para seguir em frente aí, firme e forte o São Paulo aí, né?
Então, pra gente concluir, né, o São Paulo fez uma boa partida sim, de forma geral, né, mas ainda tem algumas coisas, ainda não foi aquela partida bonita de se ver, na nível São Paulo de se falar, né, que aqui a gente compara o nível do clube. São Paulo é um clube grande do Brasil e sempre é cobrado bom desempenho, né, mas no geral jogou bem, parabéns aí pro São Paulo aí pela vitória, tá? Seguindo agora para nossa análise, tá? Eu quero, antes de seguir para análise, quero pedir para você aí, ó, dá uma olhadinha nesse card que tá aparecendo aí, porque a gente tem a playlist completa da Libertadores, tá? Para vocês aí tá acompanhando com a gente. Então, dá uma olhadinha no card aí e acessa a nossa playlist aí da Libertadores, tá? E agora a gente vai seguindo agora para a próxima análise, que é do Palmeiras, tá? O Palmeiras aí que venceu o Sporting Cristal por 3-2 em Lima, isso mesmo, no Estádio Nacional lá do Peru, tá? Apesar de algumas dificuldades ali defensivas, né? O time no comando ali do Abel Ferreira aí conseguiu garantir aí os 3 pontos importantes aí fora de casa. O que acontece, né? O desempenho aí do Palmeiras teve um ataque eficiente, né? O Palmeiras mostrou força ofensiva com gols do Estevão, do Piquerez, Richard Rios. Então a equipe conseguiu aproveitar aí oportunidades criadas, especialmente nos momentos decisivos. Então foi bom o ataque. Problemas existem, problemas defensivos. A defesa apresentou a instabilidade, permitindo 2 gols ali do Sporting Cristal, ambos em chute de fora da área. Isso evidenciou uma necessidade maior de atenção no posicionamento, tá? Então tem que melhorar o posicionamento, porque se tá tomando muito gol assim de fora da área, claro, fala um jogo, 2 gols, mas só que você tomar 2 gols da mesma forma ali, já tem que ligar um alerta ali, né? Que possivelmente é uma brecha aí que o outro time encontrou e que outros times podem explorar mais para frente. Então o Abel Ferreira aí tem a necessidade aí de melhorar talvez um posicionamento aí. Só que acredito que pro Palmeiras isso vai ser fácil, né? Porque o Palmeiras é um time que tem controle bom de jogo, né? Consegue se desenvolver taticamente até durante a partida mesmo, né? O Palmeiras teve uma posse de bola de 61% e ainda conseguiu ditar o ritmo, né? Em boa parte ali da partida. Sofreu momentos aí de pressão do adversário, né? Que tomou 2 gols, mas mesmo assim ainda teve bons destaques individuais ali, né? Que teve uma atuação destacada, né? Contribuir aí para uma ofensividade melhor, né? Então foi muito importante aí esse jogo do Palmeiras aí desenvolver o lado ofensivo. Precisa melhorar um pouco, fortalecer um pouco a defesa, trabalhar ali na compactação ali defensiva, né? Na marcação dos chutes de longa distância principalmente. Vai ser o essencial. Isso aí vai ser o essencial para evitar mais gols aí pela frente, né? Aproveitar bastante a chance, né? Apesar dos 3 gols aí, o Palmeiras desperdiçou algumas chances claras, né? Quem assistiu o jogo aí viu que precisa melhorar a finalização aí para garantir resultados mais tranquilos, né? Poderia ter sido mais. O Palmeiras aí perdeu alguns gols, né? Ajustar um equilíbrio tático ali, ataque e defesa, para evitar momentos de vulnerabilidade, especialmente contra adversários mais fortes, tá? Com a maratona de jogos aí, né? Tem que também manter um preparamento físico de nível alto, né? Então tem que sempre manter aí uma intensidade nessa competição que é longa, né? Então com esses ajustes aí o Palmeiras pode consolidar uma posição aí, né, no grupo, buscar uma campanha mais sólida aí na Libertadores e quem sabe chegar bem longe aí, né? Acredito que o Palmeiras vai passar com tranquilidade aí no seu grupo. Fez uma boa estreia, venceu, então parabéns aí pro Palmeiras, tá? Então a gente vai seguindo agora para a próxima análise. A nossa próxima análise aí é do Flamengo, é isso mesmo, o Mengão entrou aí em campo, né, na Libertadores, venceu o Deportivo Táchira, tá, por 1-0 jogando fora de casa, isso mesmo, no estádio ali no Polideportivo do Pueblo Nuevo, na Venezuela, tá? Foi uma vitória importante, tá? Um desempenho aí do time deixou espaço para melhorias, tá? Aqui a gente é bem sincero, deixou espaço para melhorias, mas no geral o Flamengo foi muito bem ali na partida. O Flamengo teve mais domínio no jogo, né, da partida, dominou mais a posse de bola, né, teve mais momentos assim de posse, teve mais ofensividade, né, teve uma defesa mais sólida, que não permitiu ali muitos chutes a gol, né, então o Flamengo em si foi posturado certinho. Faltou um pouco mais assim de ofensividade ou de objetividade na finalização, né? Objetividade na finalização é a palavra certa. Apesar da vitória, o time apresentou um futebol até envolvente,
o que é esperado, uma atuação foi marcada aí por uma baixa qualidade técnica e pouca criatividade. Mas, né, o Flamengo foi lá e fez o que era para fazer, venceu fora de casa, né? Então precisa ali melhorar um pouco a criatividade no meio do campo, precisa melhorar uma construção de jogada ali, explorar um pouco mais o espaço que os adversários deixam, né? Principalmente com o De La Cruz aí, Luiz Araújo, que pode ser mais acionado aí os dois, né? Para dar um dinamismo ali no ataque, né? A eficiência ofensiva do time tem que criar um pouco mais chances claras, né? E aproveitar melhor as oportunidades, né? Então isso aí vai mudando, mostrando, né, as mudanças estratégicas aí do Flamengo, né? Então o Flamengo precisa apenas ser um pouco mais objetivo, mas tendo em vista que foi lá fora de casa, venceu e tá tudo certo. Então o Flamengo jogou bem, né? Fez o que tinha que fazer, venceu por 1-0, mas venceu dentro de casa. Não é uma atuação às vezes esperada pro Flamengo. O Flamengo é um time nível A daí do Brasil, né? Um dos top aí do Brasil. A gente sempre espera que consiga aí sempre vitórias grandes, 3-0, 3-1, 2-0. Então a gente sempre espera aí que o Flamengo vença com um número mais expressivo. Aí quando vence por 1-0, como foi o caso, aí a gente sente que faltou algo do Flamengo, entendeu? Então é só esse sentimento assim de faltar algo que o Flamengo pode entregar mais. Então acho que é só isso. Para as próximas rodadas o Flamengo pode entregar um pouco mais, o que vai ser importante talvez lá na frente na classificação geral, né? Principalmente o Flamengo tem chance de pegar uma classificação aí primeiro no geral para decidir as partidas em casa aí, ficar legal também, né? Com essa vitória o Flamengo aí tá liderando agora o grupo C, né? E tem boa chance aí de avançar aí na competição, né? Tranquila aí, né? E seguindo a gente vai falar agora do Botafogo. Botafogo aí que estreou na Libertadores, né? O atual campeão aí, né? Enfrentou a Universidade de Chile, né? No Estádio Nacional, em Santiago, e sofreu uma derrota por 1-0. Foi um início ali desafiador, né, para um time aí comandado pelo Renato Paiva, e foi complicado. O Botafogo, a gente esperava algo mais e deixou a desejar, né? O desempenho aí teve uma defesa sólida, mas que acabou se expondo ali em algum momento ali. Apesar de ter momentos de solidez, né, a defesa do Botafogo foi vulnerável nas transições rápidas do adversário, e o que resultou ali naquele gol ali decisivo, né? Teve uma falta de criatividade no meio campo, né? O Botafogo já tem apresentado essa falta de criatividade ali de conectar com o ataque, né? E principalmente na ausência do Thiago Almada aí que está emprestado pro Lyon, né? Então essa ausência aí foi sentida, né? Um ataque ineficiente, né? O Botafogo criou poucas chances claras de gols, né? Agora com a nova dupla aí de ofensiva, com o Rodrigues e o Arthur, né? E ainda eles ainda estão se adaptando, né? Então fica meio difícil aí, né? Então o Botafogo começou mal, né? Com a pressão aí agora vai ficar pior ainda, né? Para os próximos jogos, né? Essa pressão, né? A pressão da estreia é sempre grande, principalmente para o campeão, né? Então, como o atual campeão, ele precisava, né? Vencer, e o time parecia sentir o peso, né? De defender o título, o que pode ter afetado ali no coletivo. Deu para perceber isso aí no jogo, parecia que o jogador estava meio meio disperso, né? Mas ainda precisa ser feito alguns ajustes táticos ali, que eu acredito que vai fazer a diferença pro Botafogo, né? O Botafogo é um time grande que pode ser ajustado ali e vir a fazer bons resultados nas próximas rodadas, né? Considerando uma formação mais ofensiva, talvez um 4-3-3, né? Para explorar mais as laterais ali, criar mais oportunidades, né? Integração ali, melhorar a integração dos reforços, né? Principalmente os recém-chegados, como o Rodrigues. Eles precisam de mais entrosamento com o elenco ali para aumentar a fluidez do jogo. Faltou essa fluidez ali do elenco, parece que o elenco estava um pouco desconectado, né? Aí faltou aquela eficiência no ataque para trabalhar mais as finalizações, as jogadas ensaiadas, que vai ajudar a converter ali as poucas chances criadas, né? Porque criou pouco, né? Então precisa aí melhorar, né? O time tem que lidar aí com a pressão, né? De ser o campeão, precisa evitar essas oscilações, né? Precisa segurar o emocional. É o campeão, vida de campeão é assim, quer continuar sendo um time campeão, tem que entender que tem que ter a mentalidade de campeão, né? E os jogadores aí precisam ter essa mentalidade. Com esse ajuste, o Botafogo aí pode recuperar e buscar melhores resultados aí nas próximas rodadas, né? Eu acredito aí que o Botafogo pode surpreender. O que você acredita aí? Você acredita que o Botafogo aí vai melhorar ou daí para pior? Você acha que pode se ajustar ou não tem mais jeito? O Botafogo vai se afundar de novo? Eu acredito que vai melhorar
e vai surpreender aí, tem boas chances de se classificar, tá? Então, pessoal, já quero pedir para você, antes da gente passar para última análise aqui do jogo, novamente para você deixar o seu like no vídeo. Talvez na primeira vez que eu pedi você se esqueceu. O seu like é muito importante porque ele ajuda o algoritmo do YouTube a identificar o nosso conteúdo como sendo relevante e indicar para mais pessoas. E a sua ajuda demais o nosso canal, tá? Eu agradeço de coração e vamos continuar aqui a nossa análise, porque agora nós vamos para a última análise. É isso mesmo, porque teve o jogo do Bahia e Internacional, duelo BR na Libertadores, é isso mesmo. O confronto entre o Bahia e o Internacional ali, né, na primeira rodada, terminou empatado ali por 1-1 ali na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Foi um jogo equilibrado, né, com momentos aí de domínios alternados entre as equipes, né. Jean Lucas ali abriu o placar pro Bahia, né, aos 27 minutos ali do segundo tempo, mas o Ener Valencia foi lá e empatou pro Internacional aos 38, né, 11 minutos depois. O resultado ali reflete um equilíbrio, né, do chamado ali grupo da morte, né, onde cada ponto vai ser crucial. Esse grupo é muito forte, né, o grupo do Internacional e do Bahia aí, né, então é considerado o grupo da morte, né, então cada ponto vai ser importante, né, vai ser importante. O Bahia ali, ele começou com uns pontos positivos, que foi agressivo, né, começou pressionando, dominando as ações nos primeiros minutos, criando até boas chances ali com o Lúcio Rodrigues, né, um gol bem trabalhado. O gol do Jean Lucas ali foi um fruto de uma jogada bem construída, com o Pulgar avançando pela direita, encontrando o meia em boa posição ali para finalizar, né? Então foi legal de ver. Principalmente outra coisa que foi legal de ver também foi a atmosfera ali da Fonte Nova, um fator que foi motivador, né? A torcida empurrando o time durante a partida inteira. Então isso aí foi o 12º jogador do Bahia. Claro, tem muitas coisas que pode melhorar, principalmente a questão da eficiência ofensiva, né? Apesar de criticar um pouco as chances criadas, né? Porque apesar de o Bahia teve com uma dificuldade ali, parecia na hora do jogo ali, de estar criando algumas chances ali. Parecia que na hora de ajeitar um penúltimo passe ali para chegar no passe pro gol, faltava algo, né? Criou algumas chances ali, mas o Bahia teve dificuldade de converter essas oportunidades em gols, né? E aí que foi onde que pegou, né? Parecia que estava sob pressão, a defesa mostrou algumas vulnerabilidades, especialmente nas transições rápidas, quando o Internacional vinha fazendo as transições, né? A manutenção do ritmo, após o gol ali, o time recuou um pouco, que permitiu que o Internacional crescesse, né? Então parecia que estava jogando mesmo ali por 1-0, fez 1-0, recuou. E aí nessa recuada deu oportunidades aí. Já o Internacional mostrou a capacidade de reação, né, ao buscar o empate ali, mesmo jogando fora de casa, entendeu? Então o Ener Valencia foi decisivo ao aproveitar o rebote para o gol ali, né, e empatar o jogo, né? Mas ele é o craque, né? O craque ele tem que estar desperto ali para qualquer momento, né? O meio-campo, ele foi bem controlado ali, o Alan Patrick foi fundamental nas jogadas, na organização ali, na transição ofensiva, então foi muito bom de ver, né? Lógico, tem sempre o que melhorar, né? Foi um início lento do Internacional, o time demorou ali para se encontrar, permitiu que o Bahia dominasse os primeiros minutos, né? Criou alguma chance, mas faltou precisão para finalizar da parte do Internacional, né? Teve uma defesa muito exposta, né? A zaga teve dificuldade de lidar com a velocidade ali dos atacantes do Bahia, e especialmente o Eric Pulgar. Eu vou falar para vocês, eu não acredito que o Bahia vai conseguir segurar esse jogador por muito tempo aí, pelas partidas que vem apresentando, né? Um empate ali foi justo, considerando o desempenho das duas equipes. O Bahia mostrou força jogando em casa, mas precisa melhorar na consistência defensiva e a eficiência ali dos ataques. Já o Internacional demonstrou resiliência e a qualidade individual, mas ainda precisa ajustar o início do jogo e a precisão nas finalizações. Ambos os times têm potencial aí para crescer na competição, ambos os times têm potencial aí para se classificar. É um grupo difícil, é o grupo da morte, possa ser que um dos dois não se classifica, mas ambos têm chance, entendeu? Ambos têm chance. Ficaram um pouquinho para trás agora com o Atlético Nacional venceu ali o seu primeiro jogo, ficaram, mas ainda tem chances ainda, porque é só a primeira rodada, né? No geral, o desempenho ali das equipes foi de altos e baixos, né? Com algumas vitórias importantes, mas também com tropeços até inesperados, né? Então, pessoal, foi um desempenho no geral ali mediano para bom, tá?
Pessoal, se você curtiu o nosso vídeo até aqui, eu quero que você comenta aí o que você achou dessa primeira rodada aí, quem foi o time que mais se destacou e quem que é o time que vai se classificar aí com facilidade aí nos grupos. Você acha que o grupo do Internacional e do Bahia é o grupo da morte mesmo ou não? Existe outro grupo que é o grupo da morte? Comenta aí pra gente que eu quero saber, tá? E vamos lá pra gente finalizar, né? A primeira rodada aí da Libertadores, né, foi marcada aí por jogos equilibrados, né, onde nos aspectos técnicos ali, né, foi o que predominou, né. Entretanto, houve alguns resultados inesperados que chamaram a atenção, né. O Fortaleza, enfrentando uma crise dentro e fora de campo, sofreu uma derrota contundente ali de 3-0 ali diante do Racing, né, mostrando uma fragilidade defensiva, uma falta de organização. Por outro lado, né, o São Paulo surpreendeu ao conquistar uma vitória fora de casa, algo que é contra o Tajeres ali por 1-0, mesmo com o desempenho discreto, oferecendo ali um alívio, um renovo ali para a confiança do técnico Luiz Beldia, né? Então, no geral, o São Paulo foi isso. Além disso, o Palmeiras, o Flamengo também tiveram estreias vitoriosas, né, em casa, enquanto o Internacional e o Bahia ali ficaram ali no empate em um confronto ali nacional, né, que foi bem movimentado por sinal. O Botafogo, que foi o atual campeão, sofreu um revés na estreia, irmão, mostrou que até os favoritos podem tropeçar na competição, né, e assim os times brasileiros apresentam desempenhos variados ali, né, com espaço para ajustes e evoluções também, né. Nas próximas rodadas aí a Libertadores já tá mostrando aí como que é a cara, né, como que é o jeito de jogar Libertadores aí, né. Libertadores é um torneio diferente, né? Cada detalhe ali pode ser decisivo, né? Ainda mais num torneio de alta competitividade, né? E nós vamos estar aqui, né? Acompanhando tudo, né? Vendo essas equipes, se elas vão se ajustar, se elas vão melhorar o resultado. E nós vamos estar acompanhando tudo aqui no nosso canal. E para você não perder nada, é só você se inscrever, ativar o sininho das notificações, que toda vez que a gente lançar um vídeo novo, tá? Que a gente tem vídeo novos todos os dias, você vai ficar sabendo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.